Olá, mulheres, continuando aqui falar para vocês mais um vídeo dessa série aí para as mulheres. Você já ouviu amiga, alguém dizendo assim: eu não gosto de ser mulher, ai, é muito chato ser mulher. O que você tem com essa classe? O que você tem com a sua classe? Eu amo ser mulher, no sentido mais puro, mais pleno e mais literal da palavra. Deus me criou mulher e eu amo ser mulher, né? Então, o que leva, às vezes, uma parcela grande das mulheres não gostar da classe delas, né? Algumas coisas, tem várias, mas eu vou falar aqui algumas coisas que pode ser a porta para isso. Você conviveu com uma mãe muito rígida, que não dava atenção para suas opiniões, que não te tratava com afeto? Normalmente isso pode abrir. Tem duas coisas que pode acontecer. Pode fazer com que você ou busque afeto em outra pessoa, em outra mulher, aquilo que não foi suprido pela sua mãe, ou faça com que você tenha raiva, comece a odiar ser mulher. Isso pode acontecer. Isso é um caminho. Não estou dizendo que é só isso não, tem vários outros, mas eu estou falando desse, né? Se você teve também, eu já vi e já acompanhei pessoas que às vezes ela teve uma mãe muito submissa com um pai que maltratava e essa mãe estava sempre calada, não revidava, não buscava ajuda para esse pai que maltratava, porque maltratava ela e maltratava a filha. Então essa filha cresce odiando ser mulher. Mas na verdade não é puro esse sentimento. Esse sentimento tem um lastro, tem uma raiz naquela postura submissa, quieta de uma mãe que passou às vezes anos com um pai que maltratava e não fez nada, né? Isso às vezes pode fazer com que você se torne dura, insensível para proteger-se ou para não deixar ou para não repetir aquele padrão daquela mãe submissa, subserviente, que deixou aquele pai maltratar, né? E eu vejo muitas vezes, não quero ser como minha mãe, né? Então, é como se ela rejeitasse o papel feminino, mas não por ela. É por causa de um modelo disfuncional, distorcido, errático que ela teve, né? E quando você cresce também, ou é educada por mães, ou cuidadores, ou alguém que cuidou, a figura feminina que critica, que não elogia, normalmente há essa tendência de você rejeitar, né? Então, isso pode acontecer. O feminismo moderno, ele busca, né, já há alguns anos, a reconciliar a incoerência entre os gêneros, né? Mas o que começou lá atrás como uma tentativa, né, de corrigir injustiças, falar mais de igualdade salarial para as mulheres, buscar mais igualdade em pagamentos e tal, isso sofreu uma metamorfose. Isso começou até com uma intenção boa, mas isso foi mudando, né? E hoje eu vejo muitas mulheres que não querem esse lugar feminino, esse lugar de ser protegida pelo homem, ela tentando suplantar o homem, ou estar por cima, ou fazer mais, ou fazer além, né? Então, aquilo que às vezes lá atrás começou como uma coisa que parecia legal, parecia justa, parecia coerente, foi transformando-se hoje numa guerra, sabe? Numa guerra entre os gêneros. E é isso que nós, como mulheres de Deus, mulheres que compreendemos, mulheres que estão chegando para Jesus, você precisa compreender que Deus nunca planejou que houvesse isso. Deus nunca permitiu, mesmo na cultura judaica, lá atrás, lá nos primórdios, né, onde havia ali um homem com 2, 3, 4 mulheres, aquilo era da cultura. Deus não aprovou aquilo. Quando ele criou o homem, ele coloca um. Depois Paulo vai falar lá nas suas cartas,
o bispo, o pastor ou todo o marido, né, ele seja marido de uma mulher. Deus planejou que fosse dessa forma, né? Então, nós precisamos entender isso. Não levante uma bandeira que por trás dela parecia ser algo legítimo, mas que na verdade ela está tirando você do seu lugar e está gerando uma briga desnecessária, está colocando você numa luta desnecessária, tá? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, como mulher casada, se eu não fosse casada ou se fosse solteira ou viúva, alguma coisa assim, né? Tudo bem, eu ia entender e eu sei que eu estou falando para mulheres assim também. Mas eu, como mulher casada, eu tenho maior tranquilidade em ser protegida pelo meu marido. E ele me protege, né? Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não preciso dizer, eu faço, eu aconteço. Não, eu gosto de ser protegida. Eu gosto de ter alguém que me defenda em alguns momentos, ou não que eu precise de defesa, mas alguém que se mostre ali do meu lado e que me passa segurança, né? Esse é um dos papéis também do marido. Tem mulheres que elas tomam também, elas agem tudo, elas decidem tudo, porque o marido não decide. O marido não está ocupando o seu lugar, ele não está fazendo o seu papel. Então elas acabam fazendo, porque senão os filhos sofrem, a família sofre. Eu entendo você também que está me ouvindo com esse problema aí, tá? Isso não é fácil, isso depende de muito tratamento, isso depende de entendimento da palavra de Deus, né? Então, com isso tudo, as mulheres hoje são incentivadas a abandonarem suas famílias através do divórcio, né? Qualquer coisa se divorcia hoje. A colocar os filhos a ser criado pela mão de terceiros, tá? Não tem problema nenhum em você ter uma babá, em você deixar o filho com a avó, mas a responsabilidade de educar, de dar limite, de dar regras, de passar valores é sua. Não terceirize isso para ninguém, tá? Abraçar o sexo de todas as formas, e com isso hoje o aborto é cultuado como um sinal de independência. Olha como é que as mulheres, muitas delas, saíram do plano, saíram, aquilo que começou como uma causa que parecia ser justa, hoje virou um estrago, virou uma tragédia, né? Então, o feminismo, ele esperava, né, que essas táticas garantissem às mulheres posição fortes, né, em todas as áreas, sexual, profissional, relacional, mas eu pergunto para você, isso aconteceu? Não. Talvez um pouco na área profissional, né? Hoje nós trabalhamos, nós temos o nosso salário, isso é bom, não há nada de ruim nisso, né? Tem mulheres que trabalham não porque precisam, mas porque querem sair de casa, não querem ficar dentro de casa, não gosta da casa, não gosta de gerenciar uma casa, de governar uma casa, né? Tem tudo isso. Outras que fazem isso, mas sente culpada, porque a maioria, a colega está trabalhando e ela não precisa e acha que é uma dondoca por ficar dentro de casa. Olha qual é a tua condição, o que é melhor para você, o que te traz alegria, o que te traz paz, né? Isso é importante. Então, aquele movimento feminista, aquela coisa de empoderar a mulher, na verdade, foi muito desvalor, sabe? Porque não se baixou o índice, o nível de violência contra as mulheres, pelo contrário, ele aumenta a cada dia, tá? As depressões femininas, elas já são mais do que nos homens mesmo, aumenta cada vez mais. O sentimento de culpa, muitas mulheres querem ser mães, têm desejo de ser mãe, mas não conseguem conciliar uma carreira com a maternidade, com a casa, com isso, com aquilo, com tantas coisas. Então, esse lugar é um lugar que nós precisamos, como mulheres que temos temor a Deus, buscar o que Deus quer para a nossa vida nesse momento da minha vida. Se você tem bebê pequeno, se você está no tempo da maternidade, se você está no tempo, pergunte para Deus e converse com teu companheiro, se você é casada, para que defina o que é melhor para a família, o que vai trazer lucro lá na frente. Não pense só na gratificação agora imediata, não. Pense no que será futuramente, né? Então, essas áreas foram muito comprometidas. Então, nós precisamos entender o seguinte, as mulheres não são um problema, né? Eu até anotei um pensamento da Lisa, que essa semana eu coloquei no Instagram, que ela diz assim, ó, se você ficar muito tempo ouvindo mentiras, né?
quando a verdade fala, você não consegue escutar nem aceitá-la. E o movimento feminista, ele tem feito isso, sabe? Ele tem trazido uma sugestão que parece ser uma sugestão boa, uma solução boa, mas ele não é. E eu queria dizer para você que está me ouvindo, e você que tem temor a Deus, e você que quer acertar o teu lugar, o teu papel, a tua autoridade, o lugar que você deve estar como mulher de Deus. Você não é uma vítima, você é uma solução. Imagine o poder que tem essa mudança de perspectiva para a quantidade de mulheres que Deus tem chamado, que Deus tem salvado, né? Então, você é resposta. As mulheres não são homens, mas muitas vezes elas são resposta para os homens. Sabia disso? É. É só você imaginar o que seriam de muitos deles sem nós. E o que seríamos também de nós sem eles. Não é uma coisa que complementa? Uma parte que complementa a outra? Foi assim que Deus fez. Então, para que essa briga? Para que essa disputa, né? Não podemos viver nessa disputa. Temos que entender esse lugar que Deus nos chamou, tá? Então, valorize você, mulher. Valorize quem você é. Valorize o seu gênero. Valorize o papel que você tem na sociedade. Valorize o papel e o lugar que você tem na vida dos seus filhos. Eu sempre digo, a primeira mulher na vida de um homem é a mãe dele. Então isso tem um poder incrível, tanto de você criar um filho excelente para o mundo, para a vida, para o casamento dele, como de você também detonar, deixar ele amarrado em você com uma simbiose doentia, que ele talvez nunca tenha coragem de sair, porque quando ele pensa de sair tem sentimento de culpa. Não faça isso. Eu sempre digo para as mulheres que eu falo, que eu palestro e até mesmo que eu trato. Filhos têm data e hora marcada para sair da nossa casa e da nossa vida. Entenda isso. Filhos são para o mundo. Você teve filho para entregá-lo no altar para alguém, para deixá-lo ir. Se tiver que ir para outro país, deixe. Se tiver que ir para milhares de quilômetros de distância para fazer um curso, deixe. Não prenda o seu filho, porque se você prender lá na frente, ele vai te cobrar isso. E essa cobrança vem com um peso emocional enorme, vem com um peso enorme. Não faça isso. Então, flechas na mão do valente. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. A flecha tem o tempo de você puxar, né? A criança é o tempo de puxar, dar limite, ensinar valores, manter perto. E aí você tem o tempo de atirar. Depois que eles crescem, né, você vai soltando desde pequeno, né? Dentro do limite que cada um pode, você vai soltando. Porque depois, olha, a flecha tem que atingir o alvo. Se ela não atingir o alvo, ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi feita. E ela foi planejada e projetada, né? Então, olha que coisa linda quando você entende esses valores, né? Então, o que você precisa fazer para crer, para acreditar que você é uma resposta para esse tempo, né? Quais as áreas que você pode começar a ser uma resposta? Às vezes, eu estou falando a nível macro, quando eu falo de feminismo, eu estou falando de nível macro. Mas você é resposta para dentro da sua casa. Se você, como mulher, tem uma filha menina, um filho menino, e você age dentro dos papéis que Deus estabeleceu para você, você está sendo resposta para a sua casa, tanto para a menina quanto para o menino. Porque o menino também ele espelha na mãe. Normalmente, se ele teve uma mãe equilibrada, uma mãe legal, a tendência é que ele vá buscar uma moça que tenha também, que veja também nela alguns comportamentos da mãe, né? Se essa mãe foi coerente. Se essa mãe não foi aquela mãe podadora, não foi aquela mãe que amarrou ele, foi aquela mãe que deu autonomia, que deu liberdade, que ajudou ele a desenvolver, desabrochar, pode ter certeza que a sua opinião vai valer muito para ele até na escolha da futura companheira dele, do futuro companheiro dela, tá? Então, queridos, não acredite nas mentiras. Acredite na verdade da palavra de Deus para nós mulheres. Mentiras tem muitas. Muitas, mas a verdade ela liberta e a verdade ela prevalece sobre qualquer mentira,
por pior que ela seja, por mais bem engendrada que ela seja, porque quem engendrou a mentira com relação às mulheres foi o diabo, desde o Éden. E ele continua fazendo isso, investe pesado, tá? Investe pesado, pesado. Mas eu te convido a crer, a acreditar na verdade que Deus tem para você. A verdade te liberta. Ela te deixa você ser feliz e cumprir todo o propósito pelo qual Deus te chamou para cumprir nesta terra. Seja como mulher solteira, seja como mãe, seja como mulher casada, seja como profissional, seja como serva de Deus. Todas nós temos um papel super importante quando nós entendemos o plano de Deus para nós. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, passe para alguém, para abençoar a vida de alguém, tá?